Boa noite a todos que nos acompanham para mais uma live pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Espiritismo, esta doutrina confortadora, consoladora e, sobretudo, libertadora e esclarecedora. Bem-vindos! À medida que vão aparecendo os nomes, a gente vai com muito carinho cumprimentando a todos. Então, para quem não me conhece, porventura vai entrando, meu nome é Vânia, sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Zuca, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, um abraço. Então, sou trabalhadora da casa e essa casa se localiza no município de Poá, em São Paulo, tendo atividades presenciais e virtuais. As virtuais se constituem das lives que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Isso, as lives. Temos também um curso básico de espiritismo que e se iniciou em fevereiro. Entretanto, quem quiser ainda pode se inscrever pelo nosso WhatsApp e este curso acontece sempre de terça-feira às 19 horas pela plataforma do Google Meet. Então, o nosso WhatsApp é 96300 4552. Repetindo, 96300 004552. Então, o WhatsApp, ele tem dupla utilidade na questão das nossas atividades virtuais, porque além de dar acesso a informações sobre o curso básico de Espiritismo, também ele é útil para aqueles que desejarem participar do nosso Evangelho online, que acontece sempre no último domingo de cada mês, sempre às 16 horas. Então, no próximo domingo, dia 26 de junho, nós teremos o Evangelho. Então, quem ainda não participa, mas gostaria de participar, basta entrar em contato pelo número do WhatsApp e aí vai ter a oportunidade de participar conosco. Boa noite, Cidinha. Boa noite, Silvia. Bem-vindas. Um abraço. Então, as nossas atividades presenciais, tirando o sábado, que nós temos um curso de médiuns, embora presencial não é aberto ao público, todos os outros dias da semana, as nossas atividades, além de presenciais, são sempre abertas ao público. Domingo às 9 horas, nós temos uma palestra e temos também evangelização infantil às 9 horas. Agora, todas as nossas dia de palestra sempre tem passe. Então, nós retornamos com os passes. Neste domingo agora, no dia 26 de junho, nós teremos uma sessão, uma atividade de pictografia, que é a pintura mediúnica. Então, aqueles que desejarem assistir, próximo domingo, 26 de junho, às 9 horas da manhã, estão todos convidados. Na segunda-feira, nós temos assistência espiritual, sempre às 19h30. Quem desejar passar pelo tratamento, precisa chegar mais cedo, antes das 19 horas, para poder passar por uma entrevista fraterna com o médium, com o trabalhador da casa, João Firmino, que nesta entrevista dará todas as informações, orientações necessárias para que o tratamento ocorra da melhor forma possível. Na terça-feira, nós temos estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Quarta-feira, às 20, palestra e passe. Quinta-feira, às 15 horas, estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. E na sexta-feira, às 19 horas, uma palestra pautada no Evangelho segundo o Espiritismo. Às 19 horas, temos o passe. Então, só enfatizando, nós temos palestras de domingo, de segunda,
de quarta e de sexta, domingo, segunda, quarta e sexta. E nesses dias temos o passe. Então, quem desejar, além de assistir uma palestra confortadora, esclarecedora, também vai conseguir tomar um passe em nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Brandina, boa noite, bem-vinda, um abraço. Meus amigos, acho que esses eram os recados. A campanha de fraternidade Alta de Souza continua acontecendo sempre no segundo sábado de cada mês, não é? Entre 15, 16 e 30, onde recebemos mantimentos, produtos de higiene e limpeza. E a nossa campanha do agasalho também continua. Quem puder nos ajudar, nós estamos mantendo próximo do púlpito, né, da casa espírita ali, nós temos uma caixa grande de papelão, onde podem ser depositados cobertores, blusas, cachecóis, luvas, gorros, enfim. O inverno chegou mais cedo este ano, então quem puder nos ajudar, muito agradecemos. Marilda, boa noite, um abraço, minha amiga. Então, os recados foram dados, vamos agora para a nossa prece. Vamos unir os nossos corações com alegria, pensando no bem. Nós vamos fechando os nossos olhos físicos, materiais, para abrirmos os nossos olhos espirituais, os olhos da alma, do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, nós temos a incumbência de fazer um estudo breve, bem ligeiro, de 3 obras da doutrina espírita. Uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, um item do Evangelho segundo o Espiritismo e também uma questão do Livro dos Espíritos. Então, o nosso estudo é um conta-gotas, são doses homeopáticas, para que a gente vá sem pressa, mas sem perda de tempo, não é? Não quer dizer que a gente não deve fazer nada apressadamente, mas não devemos perder tempo, devemos sim focar a nossa atenção no que realmente importa para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Assim, vamos à leitura de hoje. É a lição 17 do livro Caminho, Verdade e Vida, por Cristo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 18. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento
em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são seus tutelados igualmente, devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vez disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Por Cristo. Esta lição, em seu início, tem um recado de Paulo a Filemon. E ele diz assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, aqui na primeira linha da mensagem diz assim: enviando Onésimo a Filemon. Julian, Ricardo, não sei se é o Julian ou se é a minha amiga Benê, não sei. Mas enfim, bem-vindo, um abraço. Então, Onésimo era escravo de Filemon. E ocorre que Onésimo furtou, roubou o seu senhor e fugiu. Portanto, Onésimo era um escravo fugitivo e se encontrou com Paulo. E neste contato com Paulo, o grande apóstolo, Onésimo se converte ao cristianismo. E então, ok, então é o Julião, é o filho dela. Um abraço, viu, Julião? Já está explicado. Então, como eu estava dizendo, Onésimo era escravo de Filemon, roubou, fugiu, teve contato com Paulo, se converteu. Então, na realidade, Paulo escreve uma carta a Filemon, que também era um cristão, era homem de bom coração, de boas obras, mas ele está encaminhando Onésimo para que ambos pudessem se reconciliar, para que Filemon pudesse perdoar a atitude incorreta de Onésimo, que era o seu escravo, e que eles pudessem realmente ser irmãos em Cristo. Então, o que Paulo faz é dizer a Filemon, que era o senhor do escravo, dizendo: olha, eu estou te recomendando Onésimo, e o que ele fizer, coloque sobre a minha conta. Então, o que ele está querendo dizer? Que se houvesse algum problema, provavelmente nós não sabemos se ele ia devolver a quantia, provavelmente não, né? Podia já ter gasto toda a quantia que ele havia furtado de seu senhor, mas enfim, o que acontece é que Paulo se responsabiliza. Se acontecer algum problema, põe na minha conta. Da mesma forma o Cristo, quando nós passamos pela vida, encontramos dificuldades, sobretudo em nossos relacionamentos interpessoais, seja na família, seja no trabalho, quando nós passarmos por percalços, calúnias, injúrias, difamações, se nós formos prejudicados em nossas atividades, contarem mentiras a nosso respeito, como se verdades fossem. Então, todas essas situações, aqui o que Emmanuel, o autor espiritual desse texto, nos coloca é que coloquemos na conta do Cristo, não nos preocupemos e tenhamos a certeza que todas as dificuldades pelas quais passamos é uma milésima parte das dívidas que temos para com o nosso irmão Jesus, que é o governador planetário, que muito antes da formação deste mundo, ele já era o Cristo e ele então coordenou a formação deste planeta e nos recebeu a todos para que pudéssemos, neste planeta de expiações e provas, realizarmos as experiências necessárias a fim de nos desenvolvermos moral, intelectual e espiritualmente. Então, nós somos devedores do Cristo.
Assim, o que acontece? O Cristo vai se responsabilizar. Nós não devemos ficar preocupados, magoados, arquitetarmos planos de vingança para nos desforrarmos daquele que nos fez mal. Passemos adiante, porque são provas pelas quais devemos passar. E o Cristo pode resolver esta pendência, porque nós sabemos que a vida ela é perfeita naquilo que ela deve ser. Desta forma, aquele que erra, aquele que contraria, que fere a justiça divina, um dia mais cedo ou mais tarde haverá de se ajustar com essa justiça, deverá se ajustar, não tem como. Então a justiça divina é perfeita. Jesus é o portador da boa nova e ele vem nos mostrar que o nosso Pai Celestial é perfeito, assim como a sua justiça. Que passemos de forma amorosa pelas nossas dificuldades, porque a vida, o Cristo, o Pai Celestial se encarregará de resolver essas pendências. Então, pelo Cristo, façamos isso. Afinal, quanto devemos ao Mestre Jesus, que deu a sua própria vida, se imolou, se sacrificou para que seu exemplo jamais morresse, jamais fosse esquecido. Então, neste sentido, por Cristo devemos amar, por Cristo devemos perdoar, sabendo que os maiores beneficiados seremos nós mesmos, com absoluta certeza. Graças a Deus. Meus amigos, vamos então agora para o Evangelho. E no Evangelho nós estamos fazendo na sequência, estamos ainda no capítulo 5º, veremos hoje seu último item. E depois, na próxima live, na próxima segunda-feira, nós entraremos no capítulo 6º, o Cristo Consolador. Mas hoje ainda estamos no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. E neste item 31, Kardec faz uma pergunta a São Luís, que lhe responde. Então vamos à pergunta. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Então, o que Kardec está indagando? O que ele está questionando? Existem pessoas que são resignadas, que aceitam os sofrimentos como parcela de seus débitos a serem quitados. São pessoas que compreendem que não devem blasfemar, não devem reclamar e devem trabalhar da melhor forma possível para solucionar, sempre no caminho do bem, as dificuldades que surjam no caminho. Então, essas pessoas que se resignam, elas se beneficiam a si mesmas. Mas o que Kardec está perguntando é se elas também, esse sofrimento pelos quais elas passam, aceitando, se esses ensinamentos são valiosos para aqueles que com ela convivem. Então, São Luís vai responder. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, o que São Luís responde é que a pessoa que aceita o sofrimento
com resignação, sem blasfemar, sem desesperar, sem revoltar-se, ele acaba sendo um exemplo e ajudando moral e materialmente o próximo. Por que materialmente? Então vamos dar um exemplo que é bastante comum. Quantas mães deixam de comer para que seus filhos possam ter o alimento à mesa? Então, materialmente, a mãe, ela renuncia, ou ela come menos, ou ela até deixa de comer porque ela quer que seus pequenos se alimentem. Então, é uma pessoa resignada, deixa de satisfazer a própria fome porque ela quer ajudar, ela ama, ela quer fazer o melhor por seus filhos. Então, materialmente, ela está ajudando. Mas também, quando alguém sofre e tem coragem, força, é também um exemplo moral para os outros. Porque aí o outro que convive vai dizer, puxa, mas essa pessoa passa por tantas dificuldades e ela está sorrindo, e ela tem fé, e ela continua em frente. Eu que tenho menos problemas, por que eu vou me desesperar? Então, eu posso me espelhar naquela pessoa que está dando um exemplo de força, coragem e resignação. Então, é nesse sentido, porque o desespero pode ter funestas consequências, é o que diz aqui. No finalzinho, diz que este exemplo do poder da fé espírita, sobretudo, porque nós sabemos que a vida é passageira, que estamos aqui transitoriamente, que a verdadeira vida, ela não é material, ela não é no corpo físico, mas sim no âmbito espiritual. Esta é a verdadeira vida. Então, quando nós temos certeza disso, sabemos que tudo passa, tudo é ligeiro. Quando nós olhamos para trás, nós vemos quanto tempo passou e como foi rápido. Às vezes temos a impressão que tudo passou num piscar de olhos, num estalar de dedos. Então, a vida na terra, a vida na carne, ela é rápida, ela é realmente um estalar de dedos, um piscar de olhos, mas ela é fundamental. E quando nós compreendemos isso, que a vida futura, tudo que eu fizer hoje, vai me proporcionar uma vida futura melhor ou pior, dependendo de como pauto a minha conduta aqui e agora, hoje na Terra, isso vai fazer toda a diferença. Se eu sei que se eu me resignar, se eu aceitar, e isso não quer dizer que eu vou ficar de braços cruzados e vou esperar que Deus resolva todos os meus problemas, que a solução para tudo vai cair do céu. Absolutamente. Se resignar é compreender que há situações que fogem completamente ao nosso controle. Por mais que nos esforcemos, não conseguimos mudar o panorama, mas aceitar já é metade do caminho. E o resto, a fé, o amor, a vontade de auxiliar o próximo fará o resto. Então, tenhamos a firme convicção de que estamos sempre amparados, mas precisamos fazer por merecer. Se não tivermos fé, se não tivermos o merecimento, nós padeceremos, porque não estamos nos esforçando o suficiente para nos melhorarmos. Cada um de nós tem um objetivo maior nesta existência, que é o burilamento, que é este desenvolvimento para nos tornarmos pessoas melhores. Não nos comparemos com o outro. Nós precisamos nos comparar conosco e verificar se hoje estou melhor do que há 5 anos, do que há 10 anos. Se eu olhar para trás e o resultado, o balanço for positivo, isso deve ser motivo de alegria, de gratidão.
a Deus nosso Pai, que nos abriu os olhos para que pudéssemos perceber as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas que essas limitações, essas dificuldades não emperraram a nossa jornada, que nós olhemos para os nossos erros não com raiva, não com decepção, mas como um processo natural de aprendizado. Todos nós erramos, não há dúvida, erramos muito, mas a partir do momento que admitimos esses erros e fazemos esforços para não errar novamente, pelo menos naquilo que nós reconhecemos, já é um avanço. Amigos queridos, vamos agora então para a questão de O Livro dos Espíritos. Então, a questão de hoje é a número 646. Nesta questão, Kardec indaga: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Então, Kardec está perguntando que se duas pessoas fizerem o bem, mas elas estão em condições diferentes, será que o mérito é igual? As duas deram uma cesta básica. Será que o mérito daquela que mora numa comunidade carente, que ganha um salário mínimo, está numa dificuldade, ela dá uma cesta básica, é o mesmo mérito de uma pessoa que não passa por nenhuma dificuldade, tem uma vida muito tranquila, casa própria, enfim, tem carro, não passa nenhum percalço financeiro. E ela também dá uma cesta básica para uma família. E aí a gente pergunta, será que o mérito é igual? Então os espíritos vão nos responder. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre, que reparte o seu único pedaço de pão, que o rico, que dá só o seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Então ficou claro, no exemplo que eu dei na pergunta, que aquela pessoa que aquela cesta para ela é um sacrifício muito grande, mas ela vai dar a cesta? Então, o mérito dessa pessoa é muito maior do que aquele, porque a cesta básica para ele não lhe deu assim nenhum prejuízo, não acarretou nenhum sacrifício. Ele deu do supérfluo, ele tem muito, não fez nenhuma falta. Não estamos aqui também diminuindo. Ambos praticaram o bem, só que a questão que Kardec indaga é em relação ao mérito de cada um, se há diferentes graus no mérito do bem. Sim, há. E, inclusive, os espíritos superiores nos falam do óbolo da viúva. Óbolo quer dizer esmola, donativo. Então, o óbolo da viúva é uma passagem em que Jesus estava diante de um templo e ele percebia, e ele estava cercado, por seus discípulos, por pessoas que o seguiam e queriam beber de seus ensinamentos, e ele estava diante de um templo e ele viu que vários homens endinheirados deixavam lá uma quantia, uma soma em dinheiro considerável para as obras, do templo, enfim. Porém, uma viúva passou e deixou 2 moedinhas. E ele disse então: em verdade vos digo, mais deitou no gasofilácio, que era a estrutura onde se jogavam, os donativos. Então ele diz: em verdade vos digo, mais deitou no gasofilácio essa viúva que todos os outros juntos. Por que será que Jesus disse que ela deu mais do que os outros, se ela deu apenas 2 moedinhas de valor insignificante, ao passo que os outros deram uma quantia bastante significativa, muitas vezes maior que o óbolo, que a esmola da viúva? Entretanto,
o mérito está na dificuldade, naquilo que aquela esmola, que aquele donativo representou. Então, para aquela pobre viúva, aquelas 2 moedinhas poderiam representar o pão para os seus filhos. Ao passo que os homens ricos davam do que não lhes fazia falta. E mais, com certeza, se não tivesse plateia, eles não dariam uma moedinha sequer. Então, o mérito do bem está sempre subordinada à dificuldade, à renúncia, ao sacrifício que tivemos que fazer. Então, muitas vezes, mais vale doar do seu tempo, que é o tempo, ele é valioso. Temos o tempo do trabalho, o tempo para ficar com nossos familiares, o tempo para o lazer, mas temos um tempo fundamental, que é o tempo que temos para nos dedicarmos ao bem. Então, este tempo que nós tiramos da nossa própria existência, do convívio familiar, profissional, do convívio com os amigos, isto também não deixa de ser o óbolo da viúva. Reflitamos nisso. Queridos amigos, estamos encerrando, chegando ao fim de mais uma live e, nesse sentido, convido a cada um de vocês para juntos fazermos a Ave Maria, sempre uma homenagem à Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, fiquem conosco. Amanhã será o Rubens, sempre às 18 horas, as nossas lives, pela página do Face. Beth, um abraço, minha querida. Boa noite. Então, na quarta-feira, Alex. Quinta-feira é o Carlos, que se juntou a nós, um amigo querido. E na sexta-feira eu volto. Mas aí a responsabilidade do desenvolvimento do tema é do João Firmino, meu companheiro. Então, até sexta-feira estaremos de volta, né? Estaremos juntos. Um abraço fraterno e apertado, uma ótima semana a todos nós. Paz e luz aos nossos corações. Tchau, tchau.